Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Resultados deste sábado da 22ª rodada do Brasileirão: Atlético Paranaense 1-0 no Santos, Flamengo 3-1 no Coritiba e Goiás 1-0 no Palmeiras. Então, o primeiro jogo, Atlético Paranaense e Santos, na Arena da Baixada, vitória do Atlético. O Atlético vem numa fase muito boa, já é a quarta vitória consecutiva do Furacão no Brasileiro, depois de ter tido um problema no início do campeonato, de estar na zona de rebaixamento. O time não vinha bem, não jogava bem, demitiu o treinador, que era o Dorival na época, né? Até estranha a demissão do Dorival, o time vinha jogando bem, o Dorival pegou o Covid, aí o time ficou 4 jogos sem ganhar porque ele não estava na beira do campo e demitiram o cara. Então, assim, simplesmente uma loucura, né, no Furacão, mas agora o time vem se recuperando, 4 vitórias seguidas e a vitória em cima do Santos, importante, porque o Santos vem bem no campeonato. O Furacão também deu sorte, porque o Santos agora enfrenta os problemas de Covid, então são vários jogadores do Santos com Covid, inclusive o treinador também, o Cuca, e o Furacão, que não tem nada a ver com isso, fez o seu jogo. O Santos, a torcida não pode reclamar da atuação do time, principalmente pelos desfalques, fez o que pôde com o que tem em mãos, né? Ainda mais depois de ter vencido o Inter na rodada passada. Mas o Furacão foi superior, teve mais chance, teve mais posse de bola e tudo. Então, eu acredito que o Furacão mereceu a vitória diante do Peixe, tá certo? No outro jogo do mesmo horário, Flamengo 3, Coritiba 1. Primeira vitória do Rogério Ceni como técnico do Flamengo. E o jogo hoje marcou, eu acho que para mim, o melhor jogo do Flamengo desde o 5-1 no Corinthians, tá certo? Foi um jogo em que o Flamengo criou bastante, e aí até nos grupos de WhatsApp que eu tenho com os amigos e no Twitter, eu comentei lá que o número de gols que o Bruno Henrique perdeu hoje, se fosse um time um pouquinho mais forte do que o Coritiba, que está na zona de rebaixamento e vem mal, né, nas últimas rodadas, o Flamengo poderia ter enfrentado o problema, porque terminou o primeiro tempo 2-0 para o Flamengo, mas era para ter sido 6, no mínimo, porque não foram gols, boas oportunidades, não, gols assim, na cara do gol, 2 bolas na trave, uma do Everton Ribeiro e uma do Bruno Henrique. O Bruno Henrique entrou uma sozinho com o goleiro, tentou driblar e perdeu. O Everton, uma outra, que o Arrascaeta achou o Bruno Henrique sozinho, ele já tinha perdido um gol, eu acho que ficou com medo de chutar pro gol, rolou para trás, deu errado pro Everton Ribeiro, o Everton ainda conseguiu consertar a jogada, e o Wilson fez uma defesaça. Então só essas 4 oportunidades aí já diz, e os 2 gols, então era para estar no mínimo 6-0, certo? No primeiro tempo, criou muitas chances, o Flamengo deu 23 chutes a gol no total, né? No segundo tempo, os 5 primeiros minutos, o Flamengo teve mais outras 3 chances assim, claríssimas de gol, né? Mais uma vez com o Bruno Henrique, uma cabeçada que ele perdeu, assim, inacreditável, o Vitinho. E aí, eu comentei com os meus amigos no Twitter e no WhatsApp que quando um jogador perde um número de gols assim e o time perde, como o Flamengo teve alguns jogos em que o Flamengo perdeu muitos gols, até contra o próprio São Paulo no primeiro jogo das quartas de final, a culpa cai sobre o técnico se o time perde, né? E que foi o caso contra o São Paulo, e hoje não perdeu, mas o time não pode perder o caminhão de gols que perdeu hoje. E aí não dá para culpar o Rogério, porque não foram chances em que o time errou uma jogada trabalhada. Não foi erro técnico, erro que o cara entrou na cara do gol e não sabia o que fazer com ela. Pode ser falta de confiança? Pode ser. Mas eu acho que o número de chances
perdidas, não pode acontecer todo jogo. O time tem que melhorar na concentração, na finalização, na parte técnica, se quiser, por exemplo, seguir em frente na Libertadores ou até no próprio Brasileiro, para conseguir as vitórias. Porque as chances que tiveram hoje era para ter sido, no mínimo, placar moral, 10-1. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Muita chance. Perdeu muito gol. E aí depois o terceiro gol pro René, né? E aí eu também gosto de salientar, assim, o René não é um cara muito querido pela torcida, né? Ele não é um baita jogador, mas é um jogador mediano. E aí eu quero comparar o René com outros jogadores que jogaram hoje do próprio elenco, que ao invés de, pô, não tô bem, ou a fase não tá boa, fazer o simples, eles querem fazer o que eles estão acostumados a fazer quando estão em boa fase. Que é o caso do Vitinho, é o caso do próprio Léo Pereira. Hoje o Gustavo Henrique não jogou, mas estava vivendo um momento desse. Então, por exemplo, o Tuller e o René hoje fizeram um jogo razoável. Não foram espetaculares, não fizeram nada demais, mas eles fizeram simples. Ou seja, bom, o time está precisando jogar sério, então eu vou jogar sério. O Léo Pereira hoje deu várias bobeiras, assim, que não resultaram em gol, tá certo? Mas colocou o time em situações que não tinha necessidade. Às vezes um passe fácil, ou, sabe assim, erros bobos que um jogador profissional não pode cometer. E às vezes que ele poderia fazer o simples e tentou dar uma enfeitada ou sair jogando, né? O zagueiro não tá em uma fase, negão. É bico pra frente. Não tem essa de ficar toquinho pro lado. Não tem, a fase não tá boa. Ele não tá podendo fazer isso. E o Vitinho, a mesma coisa. Teve uma chance também no primeiro tempo em que ele perdeu, tipo, que não dá, o cara, como ele fez contra o São Paulo, bateu o pênalti na lua. Não dá, o cara tá mal, tá sem confiança. Faz o simples, irmão. Dá pro companheiro fazer o gol. Foi o que o Bruno Henrique fez no lance. Ele errou, mas quando ele viu que não estava bem, que ele já tinha errado, porque no próprio gol dele, o primeiro, ele erra o passe pro Arrascaeta, aí o Arrascaeta conserta e cruza na cabeça dele. Depois teve um lance que ele entrou no goleiro, que eu já falei, e o passe que ele tentou pro Everton. Ele tentou o passe, por quê? Porque ele viu que ele não tá bem tecnicamente, entendeu? E, pô, não pode o Vitinho continua, parece que ele vive em outro planeta. Então, assim, em defesa do René e do Tuller, eu comparo eles com esses dois jogadores. O próprio Léo Pereira comparando com o Tuller e o Vitinho com o René, né? Aí, o Vitinho deu assistência pro gol do René. Pô, não foi um passe primoroso. Ele tocou pro René, o René deu uns 2 dribles lá e fez o gol. A jogada foi mais mérito do René do que a assistência do Vitinho, né? Mas, enfim, o importante é que o time venceu, né? Principalmente antes do próximo jogo, que é na Libertadores contra o Racing. Fez um bom jogo. Eu acho que dá para dizer que o time fez um bom jogo, ainda mais com os desfalques. O Flamengo ainda tem muitos desfalques, né? Não jogou Gabigol, não jogou Pedro, não jogou o Rodrigo Caio, não jogou o Felipe Luiz. Então, assim, o Thiago Maia, que agora é o titular, né? Então, gostei muito da atuação hoje, né? E o Coritiba já é o contrário. Você vê que o time tá, acho que deu uma desanimada depois de ter dado uma engrenada no meio do campeonato. E hoje foi presa fácil pro Flamengo. Aquilo que eu falei, poderia ter sido 10-1 o jogo, né? Mas por causa das falhas técnicas do Flamengo, o jogo não foi um placar mais elástico. E um destaque do Coritiba foi o gol do Matheus, filho do Bebeto, né? Ele que rodou aí pelo mundo, chegou a jogar na Europa e tudo, e hoje é reserva no Coritiba, entrou no segundo tempo, foi lá fazer o gol de honra dos paranaenses, tá certo? O Flamengo assume agora a liderança provisória, tem que esperar os resultados do Inter e do Atlético Mineiro amanhã, né? Para ver se continua na liderança. É lógico que ainda tem o São Paulo com 4 jogos a menos que o Flamengo, e que é, em princípio, o líder por pontos perdidos no campeonato. Tá certo? E o outro jogo da noite é Goiás e Palmeiras, vitória até certo ponto surpreendente do Goiás sobre o Palmeiras, mas aí a gente tem que botar na conta do Mike essa derrota do Palmeiras, né?
não pode um jogador no primeiro tempo, né, no início do jogo, dar uma entrada que ele deu no lateral do Goiás. Assim, deprimente. E o pior é o jogador ainda reclamar. Porque ele não foi nem na bola. Ele não visou a bola em nenhum momento. O jogador do Goiás poderia ter quebrado o tornozelo. E aí o que mais me surpreende é o torcedor do Palmeiras botar a culpa no Ramires. Porque o Ramires era o jogador que marcava o Michel do Goiás, que acertou o chute no gol do Goiás no final da partida. Cara, o Ramires, primeiro que já é um jogador velho, tá certo? Velho que eu digo, né, mais de 30 anos ali. A gente sabe que ele não vive um momento físico esplendoroso, até porque a gente já viu que o Ramires é capaz de fazer, né? Foi jogador de seleção brasileira, muito bom, inclusive. E o Ramires jogou o jogo inteiro. E no lance, o cara é destro, corta para dentro, tá certo? O jogador do Goiás. Ele, pô, o cara não vai chutar dali de perna esquerda, meu irmão. Eu não tô dizendo que o Ramires está certo, nada disso. E deu azar, pô. Aí a torcida do Palmeiras tá revoltada com ele. Vocês tinham que estar revoltado com o Mike, pô. O Mike prejudicou o Palmeiras. A expulsão do Mike acabou com o jogo do Palmeiras. Se o Mike não fosse expulso, certamente o Palmeiras teria ganho o jogo. Até porque mesmo com um a menos, o Palmeiras teve chances, teve mais oportunidades de gol do que o Goiás, né? Até porque o Goiás é o lanterna do campeonato, faz uma péssima campanha, né? A vitória, lógico, para o Goiás é importantíssimo. O Goiás hoje não tem que pensar em jogar bem. É lógico, a gente tem que lembrar sempre o seguinte: se você jogar bem, a chance de você ganhar um jogo é mais fácil, é óbvio isso, né? Mas no caso do Goiás, ele tem que ganhar. Como? Ele não tem como se preocupar com isso. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, o torcedor palmeirense, não deve ficar revoltado com o time. Isso acontece, né? Eu sei que os palmeirenses gostam de comparar agora, né? Estavam comparando já o Abel Ferreira com o Jorge Jesus no Flamengo. O Jesus no início também teve tropeços, né? Ele foi eliminado da Copa do Brasil. O Jesus tomou de 3-0 do Bahia no início da caminhada dele no Flamengo. Então, assim, acontece. E o Palmeiras ainda está vivendo também uma situação parecida com a do Santos, com vários jogadores lesionados e com Covid. Então, assim, uma derrota com um jogador a menos, fora de casa, é compreensível. O torcedor não pode desanimar, tá certo? Porque isso acontece, né? Principalmente depois do que tudo que se passou no jogo, tá ok? O Palmeiras ainda tem chance de ser campeão brasileiro, ainda tá na briga, não é por causa da derrota hoje que vai sair. Tem uma oportunidade muito grande de ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, porque na Copa do Brasil o sorteio favoreceu o Palmeiras, né? Que pegou primeiro o Ceará, que a comparação do Palmeiras com o Ceará com todo respeito ao Ceará, não tem como não dizer que o Palmeiras era favorito, e confirmou isso. Agora o Palmeiras vai pegar o América Mineiro, que é franco atirador. É lógico que o Coelho pode passar do Palmeiras. Isso aí não é... Ah, não, você está menosprezando. Não é, mas se a gente seguir o raciocínio lógico, que o Palmeiras tem o segundo melhor elenco do país, né? Que eu não concordo, mas é o que a maioria diz. E ainda vai pegar um time da segunda divisão, que é o Coelho. O Palmeiras é amplo favorito. Então teoricamente já está na final da Copa do Brasil. E na Libertadores, o sorteio também favoreceu o Palmeiras, porque os adversários do Palmeiras, primeiro agora o Delfim, que foi um dos piores na classificação, né, o penúltimo, e depois vai pegar dois times também que se classificaram na Bacia das Almas. Foi um dos piores primeiros e, se eu não me engano, o Libertad, que foi o pior segundo. Então, assim, o Palmeiras tem tudo para chegar às semifinais da Copa Libertadores. Então, o torcedor tem que pensar nisso. E aí, esses dias eu estava
vagando aqui para o torcedor mais supersticioso, né, do Palmeiras. Ano passado, o Flamengo tinha um técnico brasileiro medalhão, ganhou a Florida Cup e o campeonato estadual. O técnico, mesmo assim, foi criticado, mesmo sendo campeão desses 2 torneios. Ele foi demitido e veio um português que mudou a vida rubro-negra. E o Palmeiras, esse ano, foi campeão na Florida Cup e do campeonato estadual com um treinador brasileiro medalhão, mandou ele embora, né? E outra, entre o treinador medalhão e o português no Flamengo, teve também um interino, como teve o Palmeiras, que também foi muito bem, o interino do Flamengo, assim como o Andrei Cebola. E aí assumiu o português e tudo aconteceu para o Flamengo. Então, se o torcedor palmeirense se apega à superstição e a esses detalhes, está aí uma coincidência muito boa aí pro ano de 2020/2021 do Palmeiras. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários falando dos jogos que vocês assistiram. E claro, antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo aí para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!